Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje dia 9 do 6. Esse vídeo que vocês vão assistir na sequência foi um vídeo que eu gravei, sei lá, 20 dias atrás. Mas o meu filho ele fez uma cirurgia e essa cirurgia foi um pouco mais complicada do que eu imaginava. Eu já tinha gravado uns 3 vídeos, inclusive no final quando eu falei que eu ia mostrar pra vocês a instalação no Windows 98 do XP, no mesmo HD. Se vocês quiserem assistir, vocês me peçam. Falam, não, se umas 2, 3 pessoas falam, não, eu quero ver como é que funciona, eu faço. Porque eu não sei se está gravado, se eu perdi, porque foram muitos dias aí que a gente ficou... Minha esposa ficou em casa, pegou férias para poder cuidar do nosso filho. E eu não ia gravar vídeo, né, ele tava com bastante dor, tudo. E nesse dia que eu gravei o vídeo aí, foi um pouco antes da cirurgia dele e minha cabeça já não estava muito boa. E eu só falei uma besteirinha, eu falei que a primeira placa de vídeo do Auge, já dando spoiler, né, na NVIDIA foi a GTX 295. Mas a primeira placa de vídeo dual da NVIDIA foi a 9600 GX2, que ninguém deu muita bola, foi só a GTX 295 mesmo, tá? Algumas coisas que podem não ter ficado claras no vídeo as desvantagens, eu tô dando já um spoiler, né, mas eu prefiro do que ter que regravar aquele vídeo, né, porque ficou até um vídeo bom, né. As empresas não fazem mais por causa, especialmente da VRAM, né. Chegou uma hora que a VRAM começou a ficar significativamente mais fraca quando você fazia um SLI, porque você pegava duas placas de 2 GB, mas a gente precisava de 4 e ele não soma os VRAMs, né? Mas é isso aí, galera. Fica com um vídeo aí. Se eu achar o vídeo que eu fiz, porque eu fiz o vídeo da instalação do 98 do XP, eu faço um outro vídeo pra vocês depois. Edito o vídeo daí, né? Mas enquanto isso aí, galera, fiquem com esse vídeo aí que ficou muito massa. Obrigado, galera. Cheguei aos 403 inscritos. Quero agradecer ao pessoal aí. Eu entrei num grupo retrô maravilhoso de informática. O que o pessoal tá me passando? Cara, ó. Nesses 10 dias que eu fiquei internado em casa, eu mexi em muita coisa. Isso aqui, galera, é uma Sound Blaster 16 ISA. Aquelas antigas. Se vocês têm vontade de aprender e entender o porquê que hoje a informática, ela tá num nível muito alto, tudo de hoje, assim, não é que seja melhor, mas é a facilidade que nós temos hoje. Escreva aí embaixo, não, eu quero saber. Eu quero saber porque o Windows 11 é uma bosta, mas por que o Windows 98 era pior ainda. Galera, um abraço, fique com Deus aí. Assistam o vídeo, deem joinha, galera, compartilhem. Vamos chegar aos 500 inscritos. Um abraço. Fala, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar novamente sobre placas de vídeo, mas uma abordagem diferente, porque é um computador aqui dos anos 2000, né, que está aqui na nossa bancada hoje, e vamos aproveitar e falar sobre outras coisas. Vamos ver aqui se entra mais luz, fica melhor. Cara, hoje a placa mais potente que nós temos de toda a indústria, né, para computadores que vão ser destinados a pessoas gamers que vão jogar, é a RTX 5090, né? A AMD está chegando lá, ela está se aproximando, né? O último lançamento dela, cara, foi avassalador. O valor dela, o que ela está agregando, tudo que ela está fazendo, né? Mas vamos falar sobre duas tecnologias que hoje já não existem mais porque as empresas viram as desvantagens, mas já fizeram parte da história da informática. É o SLI, ou o Crossfire, né? AMD, NVIDIA, e a Dual GPU. Aqui hoje, galera, veja a loucura, né? Nós temos aqui a 3DFX Voodoo 5 5500, tá? Essa não é a primeira placa Dual GPU. Então vocês vejam que como era simples, né? Então os dois chips gráficos, cada uma tem um curvo em cima dela, atrás não tem dissipador, deveria ter, né? Mas também aqui não esquenta tanto. Melhora, tanto que tem até o espaço, se vocês olharem aqui, né? Tem a furação para você colocar um dissipador aqui já. Se você for fazer um overclock, alguma coisa. Esta placa ela tem 64 megas de memória. Mega, não é giga, né? A primeira empresa a fazer uma Dual GPU foi a TI, com a TI Rage Fury Max.
que veio um ano antes dessa aqui. Essa aqui foi lançada em 2000, a TI Raid foi lançada em 1999. Mas a NVIDIA não tinha tecnologia para criar uma Dual GPU. E a 3FX foi a pioneira no SLI. A NVIDIA não foi a primeira a ser feita, nem a AMD. A AMD ela tem muito mais tecnologia, tanto do que a Intel quanto do que a NVIDIA. Eu, assim, como usuário e como técnico, eu não entendo o motivo de a AMD não ter sido a melhor desde sempre. A AMD superou a Intel em vários momentos da informação. Hoje está superando, né? Para jogos ela é com o X3D, que é o cache, o V3D Cache, né? Ela é incomparável. As placas de vídeo da AMD voltaram hoje com drivers ótimos, sem dar muitos problemas, como era antigamente, há 5, 6 anos atrás, onde instalava o drive, tinha coisas que a NVIDIA tinha. Hoje ainda a NVIDIA está na frente em relação ao broadcast e outras coisas. Mas a AMD, cara, a AMD fabrica CPU e placa de vídeo. A Intel agora está fabricando placa de vídeo, mas eu nem falo de Intel porque, desculpa, mas né, até a Intel daqui 10, 15 anos, se ela permanecer viva no mercado, ela vai começar a conquistar o coração das pessoas. E a NVIDIA só faz placa de vídeo, então é fácil. Assim, não é que ela só faz placas de vídeo, mas o grande propósito dela é a placa de vídeo. Então, se você só faz uma coisa, a BIC, a empresa BIC faz caneta. Simples, barato, funcional, dura e uma ótima caneta. Não muda. O jogo de xadrez é um jogo que nunca teve atualização. O jogo xadrez, né? Você pode mudar plástico, metal, madeira, mas o cavalo é o cavalo. O cavalo não virou uma égua. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Entendeu? A rainha não virou o rei não virou a rainha. Eles continuam exatamente iguais. Então, quando a coisa é bem feita, não se mexe. Então, o que acontece, galera? Por que eu tô falando desse vídeo aqui? O nosso cliente, o Fabrício, vai ter o segundo take. Nesta época, hoje é tudo fácil, né? Por exemplo, você tem qualquer placa de vídeo. Uma 3050. Ela vai entrar em todos os jogos. Você não tem que selecionar a placa de vídeo. Você não tem que dizer para o jogo qual é a placa de vídeo que você tem. Você não tem que fazer nada. Se você tem uma GTX 1080, uma 1070, uma 1060, o jogo já sabe. O jogo vai deixar entrar, porque ele já enxerga, porque o Windows já diz qual é a placa de vídeo. Se for uma TI, a mesma coisa. Então hoje é tudo fácil. Você só põe a placa de vídeo, instala o drive e acabou. Você pode manualmente, pelo drive, colocar lá na parte 3D o que você quer que rode na placa, você pode. Pelo Windows você faz isso. Você pode descrever qual que faz a física, tudo. Você pode mexer em absolutamente tudo. Vocês já viram isso. Não é esse o motivo do vídeo, então eu não vou ficar me aprofundando nisso. O motivo do vídeo é falar sobre as tecnologias abandonadas e o que está acontecendo hoje. Bom, voltando aqui. Isso aqui serve para qualquer Dual GPU. Tá? O que é Dual GPU? É em um único PCB. Vocês podem ver que ele tem até um conector de energia aqui. Né? Tem até um conector de energia aqui. Porque a placa exige, porque são duas, né? Aqui, se a gente fosse colocar em palavras, são duas do 4532 megas. Tá? São duas. É uma placa forte. Qual é o problema? É um PCB com duas placas de vídeo. Duas placas não, né? É um PCB com duas chips gráficos. Existem algumas desvantagens aqui. A VRAM, quando você liga em muitos programas, por exemplo, você ligou a placa de vídeo, ela mostra 65 MB de memória. É 64 ponto alguma coisa, né? Tá 65. Mas os jogos enxergam ela como 32. Por qual motivo? Quando a Soft House, esse é o nome da empresa que faz jogos, se no motor gráfico, se na consistência do jogo, ela não fala assim, se o cara tiver uma Dual GPU ou um SLI, você tem que somar as memórias, e eu nunca vi jogo que faça isso, e essa era uma grande discussão,
E o motivo da descontinuação tanto do SLI, porque SLI e Dual GPU é a mesma coisa na prática, aliás, na teoria é a mesma coisa, por quê? Porque você está somando duas placas de vídeo. A diferença é, na Dual GPU você tem uma única placa com duas placas de vídeo. Então a primeira placa de vídeo que a NVIDIA teve foi a GTX 295, que eram duas GTX 260. A GTX 260 tinha 896 MB de memória, não tinha 1 GB, era 896 MB. Então ela tinha 896 MB para utilizar de VRAM. Ela não tinha lá 1 GB, né? Ela não, porque o VRAM não se soma. E essa era uma discussão nos anos 2000. Até 2012, 2013 a gente fazia essa era uma discussão enorme. A antiga GameVício tem ainda, mas na época que eu entrava, a maior discussão era sobre o SLI que somava as memórias. A primeira empresa a trazer o SLI ao mercado, eu vou colocar imagens aqui, tá? Eu vou procurar as imagens, vou pôr para vocês. Foi a pioneira 3DFX também. A 3DFX, como eu já falei, a 3DFX não foi a primeira a fazer a Dual GPU, foi a TI. Mas o SLI foi a Voodoo, foi a 3DFX com a Voodoo 2. Onde você utilizava um cabinho, tipo um flat de disquete, e ela somava as duas placas de vídeo. Então você tinha o SLI e ficava forte. Por quê? Porque assim como o SLI ou a Dual GPU, você soma a força das duas. Então não é assim, uma Voodoo 2 fazia 30 FPS, duas vão fazer 60. Não, fazia 45, 50. Ela somava as forças, mas ela não era o dobro. Não existe o dobro. Era somada as forças. Só que a VRAM era sempre da primeira. Então a Voodoo 2 tinha no máximo 12 MB, você tinha 12 MB. Você não tinha 24 MB de vídeo, você tinha 12 MB de memória. Todas as placas Dual GPU e SLI funcionam assim. Então as empresas... Então o que aconteceu? A NVIDIA viu que a 3DFX estava falindo e tinha essas duas tecnologias. Porque ela não conseguia fazer o SLI. Ela não sabia fazer SLI e não sabia fazer o Dual GPU. Então ela pensou, pô, a 3DFX está em falência. Eu vou comprar a 3DFX, vou comprar as patentes da empresa e eu vou descobrir como é que faz o SLI e eu vou descobrir como é que faz o Dual Chip, Dual GPU. Então a NVIDIA, galera, é a empresa que teve que comprar outra empresa, assim como a Geia, se eu não me engano, ela também, não é sobre o motivo do vídeo, ela comprou mais uma empresa para ter a PhysicX, né? Eu não lembro qual que é a empresa que ela comprou para ter o PhysicX. Porque ela não conseguia ela mesma fabricar as tecnologias, ela teve que ir comprando, teve que ir pegando coisas de outras empresas para ela poder agregar nas placas de vídeo dela. As NVIDIA eram muito boas, tanto que eu tenho uma aqui. Essa, eu garanto que muitas pessoas tiveram uma GeForce 4 MX 440 ou 4000, 64 MB. Essa aqui, galera, quando eu trabalhei na minha primeira empresa chamada NetGear Informática, não na minha empresa, né? Na primeira empresa que eu trabalhei, cara, isso aqui era assim, pão quente. Pãozinho quente de padaria. Isso aqui vendia. Ó, essa aqui veio de um fornecedor, não existe mais a rede GLM. Essa daqui foi comprada em 2004. Cara, 2004 essa placa aqui já era velha. A GP já passava longe. 64 MB, então... Em 2004, o 256 MB estava começando a dominar. O 128 MB era no mínimo. Mas assim como hoje nós temos a GTX 1660 Ti no fornecedor para comprar, então, obviamente, esta placa aqui, que funciona ainda, teria para ser comprada também. Então, qual é as vantagens e por que foi descontinuado tanto o SLI ou o Crossfire AMD SLI 3FX, que não existe mais, o NVIDIA, e o Dual GPU? Porque os jogos, hoje a gente dá importância ao VRAM, porque a 4060 é uma bosta, porque a 5060 Ti é uma bosta, porque tem 8 GB de VRAM.
Esse cara é emocionado. O problema dessas placas não é a quantidade, somente a quantidade de VRAM. Porque 8 GB para quem vai rodar Full HD ainda é ok. Dá certo, funciona. Para 4K dá certo, cara. Eu não sou louco. Eu faço um vídeo para vocês. Eu não estou dizendo que é o que a gente precisa. Eu estou dizendo que funciona. Que é ok. Vai pôr no mínimo as texturas, vai jogar algumas coisas, porque ele vai alocar uma hora e vai acabar a memória. Em Full HD, você até pode jogar num high lá, a maioria dos jogos, que ele não vai alocar os 8 GB de memória. Eu jogo em 4K. Tem jogo que mal ocupa em 4K 6 GB de RAM. E eu estou usando hoje uma 4060 Ti de 16 GB. Que eu vendi a minha 4070. E o louco comprou o meu kit inteiro, ele não veio buscar ainda, provavelmente amanhã vai vir. Hoje não, hoje é terça-feira, ou hoje amanhã ele vai vir buscar. E eu não sei o que eu vou comprar de novo. Tô pensando ainda, né? Fazer uma pizinha para M5. Ou até para Intel, né? O que vier. Eu quero mais estética hoje, então eu quero algumas coisas brancas, né? Quero placa-mãe branca e tal. Então, galera, o que acontece hoje? Hoje vocês, para ter o melhor do melhor, vocês pagam lá entre 22 a 27 mil reais. Sinceramente, eu vou ser honesto para você. Eu tenho clientes que são milionários. E quando eu falo milionários, como se foi na casa de um cliente ontem, só a casa dele ele gastou 15 milhões de reais. Uma casa, 4 carros na garagem, tudo carro acima de 200, 300 mil reais. Ele jamais, em qualquer situação, ele tem as duas filhas dele têm computadores, gamers, né? Vamos pôr assim para o pessoal não se chatear, né? Com 2 Ryzen 7, X3D que eu vendi para eles, não deu para postar porque chegou a peça, ele quis que eu montasse lá na casa dele, porque ele gosta de ver tudo lá, ele gastou um rio de dinheiro, um balaio. As duas são 4080, RTX 4080, né? Quando eu falei, cara, saiu. Não, isso aí você pode esquecer. Ele anda com 30 mil reais no bolso. 30 mil reais para ele é troco de pinga. Mas ele jamais vai comprar uma placa dessa. Porque a 4080 que as filhas deles têm para jogar em 4K, cada uma tem um monitorzinho Full HD para elas trabalharem, para elas estudarem, que elas estão na faculdade, colégio. E uma televisão de 65 polegadas que eu montei para elas, 4K, para elas poderem jogar. Então, cabo DVI no monitor, cabo HDMI da televisão, vai jogar, vai para a televisão, eu ensinei elas como é que faz. Teclado, mouse, controlinho aqui, headset, e estão jogando. O cara que compra, ou ele tem que ganhar na Nvidia, ou ele tem que fazer dinheiro. Não é mais alugação dizer, você é um pobre, eu tenho uma 5090, você tem uma 4060 Ti. Não é. Não é. É questão de ser inteligente. O Fabrício. Já viram? Até teve uma pessoa que falou que o computador ele merecia um Ryzen, um cache X3D. Poderia merecer, mas ele roda em 4K, cara. 4K. Quem manda é a placa de vídeo. Aí tem uns babaca no Facebook. Eu até saí do Facebook, cara. Desculpe, mas tá feio, que ontem eu fiquei até de noite configurando lá na casa dele, o portão dele. Tava muito frio. Não entendi nada de informática. 4K, resolução, eu só vou falar esse dedinho porque eu ia dar essa dedada. No 4K, o processador ele serve para carregar as texturas do jogo. No 4K ele serve para carregar o jogo. Mas quando o jogo está aberto, não existe mais aquela coisa assim de vamos somar tudo, processador aqui, memória e GPU aqui. Não. É a placa de vídeo que está fazendo tudo. O processador tem que estar lá atrás, carregando texturas, né, fazendo a parte dele. Mas ele, um Core 5, um Core 3, um Ryzen 3, 48, já dá conta. Do cara, então, que você não põe um cérebro. Por quê? Porque eu vi esses vídeos com essa porra desse Xeon, esse chinesão, o cara colocando um Xeon lá, sei lá qualquer um, de terceira ou quarta geração, com 1 milhão de núcleos,
e os núcleos fracos ainda, né? Com uma RTX 4080 rodando a 4K, a 150 FPS. Olha aqui o Xeon de R$ 80 fazendo. Aí eu escrevi, cara, mas é óbvio, né? Porque quem está fazendo os 80 FPS é a placa de vídeo praticamente sozinha. Não, então coloca um Pentium. Eu falei, cara, então faz o seguinte, coloca um Pentium dual core aí para você ver em 4K o que ela faz. Eu disse para ele fazer. Então, galera, jogos é extremamente complicado. Jogos depende de tudo. Qual é o teu monitor? Qual é a resolução que você vai utilizar? Quantos hertz é o teu monitor? Qual é o cabo que você está utilizando? Até o cabo influencia. Latência do cabo. Se tem um cabo mais porcaria, vai ter mais latência no teu monitor. Vai ter arrasto, daí você pode pensar que é o teu monitor. Qual é a tua placa de vídeo? Qual é a configuração da placa de vídeo? Tá, você tem um monitor 4K, mas se tu vai jogar aquele jogo no 4K, você vai jogar em 2,5K. Então, em troca de você hoje ter duas placas, duas GPUs em um PCB só, ou você fazer um SLI, que SLI eu vou postar foto para vocês, né? Eram duas placas de vídeo, ficavam juntas, deixa eu inverter aqui, né? Isso, aqui ó. Eram duas placas de vídeo, né? Uma ficava em cima, outra embaixo, o cabinho. Eu já tive esse ali. Eu já tive esse ali de GTX 670, vou pôr aqui para vocês. Duas ASUS lindas. E tive uma GTX 295. Então eu sei do que eu estou falando. As empresas abriram mão disso para fazer DLSS, fazer FSR, que são tecnologias de inteligência artificial dentro do próprio chip, dentro da própria placa. Qual é o resultado disso? Esse eu vejo vantagem. Cara, mas você está dizendo que o FSR e o DLSS é bom? Não, porque eu acho que uma placa de R$ 27.000 deveria rodar nativamente todos os jogos e sem nenhuma exceção a 100 FPS. Mas você não esqueça que não depende somente do teu 9800X3D, do teu 128 GB de memória, 7008 MB transfers. Não depende de um RAID de 4 SSDs, PCI Express 5 a 12.000 GHz. Depende do fabricante do jogo, da Soft House, fazer jogos onde você não precise ter só a melhor para poder cuspir FPS. Que ele otimize o jogo para rodar. Alan Wake 2 é um jogo lindo, extremamente mal otimizado. Alan Wake 2, na 5090, sem nenhuma tecnologia, nada, 4K nativo, não faz 40 FPS. Não faz, acho que faz uns 33, 34 FPS. Porra, cara. Então as empresas abandonaram tanto SLI, Crossfire, Dual GPU. Primeiro motivo, por causa da VRAM. Porque as pessoas compravam duas placas de 2 GB achando que ia ter 4. Não, você continuaria tendo 2 GB de VRAM, somando o poder gráfico das duas. O SLI é a mesma coisa. Tanto o SLI quanto o Dual GPU é somente a memória da 1 que vai estar funcionando. Ela não soma. A Voodoo aqui, ó. Essa aqui mesmo. Se você usa lá o 3D Mark, o 3D Mark soma. Porque ele é um teste sintético. Ele utiliza toda a tua máquina. Se você fizer overclock na memória do teu processador, se você subir 10 MHz, você já tem ganhos. Dependendo do que você utilizar, ele vai somar os dois. Mas nos jogos, não soma, cara. Essa placa aqui você tem dois chips de 32 megas. Todos os jogos que eu testei até hoje, eles usam 32 megas. Eles são mais rápidos que o do 4500. Mas daí você fala, mas Mauro, então por que existe a memória de vídeo nas duas GPUs? Porque a GPU já está, o vídeo está lá dentro. Para ela poder funcionar, ela precisa do vídeo. Você está entendendo? Pode ser que tenha algum jogo que na Dual GPU some as memórias? Eu não conheço. Se tiver, deixa aqui embaixo. Eu vou procurar no YouTube, porque eu não tenho mais nenhuma Dual GPU. Mas esta curiosidade é muito legal, galera. E esta máquina do Fabrício, ela vai receber um upgrade raríssimo. A 3FX Voodoo 1 eu consegui para ele. A 1 com 4 megas. Ela não é placa de vídeo.
Placa de vídeo, você tem o modo 3D e o modo 2D. O modo 2D é o desktop. Aquela exige uma placa de vídeo que seja uma onboard de qualquer outra placa. Vai ser ligada num cabo de vídeo igual de um monitor. Um curtinho, né? Porque eu vou pôr uma foto assim para vocês. No Windows 98, esta máquina dele aqui, que eu vou mostrar para vocês em seguida, vai ter Dual GPU. Mas não é Dual GPU, né? Uma placa de vídeo vai ser, neste momento, uma FX 5200, para ele rodar o Energon 1, Energon 2, Monster Hunter e jogos que utilizam o GX 9.0. No Windows XP, se ele quiser usar no 98, vai funcionar também. E a Voodoo aceleradora, somente aceleradora, para os jogos lá. Need for Speed 1, 2, 3, 4, o Porsche, Alien vs Predador, todos esses jogos, Pandemonium, todos os jogos da época, porque o Fabrício tem milhares de jogos originais na caixa, dos anos 90, dos anos 2000. Tem 2 jogos que estão aqui, um é Mortal Kombat 9 e o outro é Need for Speed Rivals, que ele comprou, ele deu de presente pra mim, porque ele não conseguiu ativá-los, porque ele já ativou, ele perdeu a conta Steam e enfim ele não quer ir atrás, entendeu? O Fabrício tem muitos jogos originais, a Steam dele é recheada de jogos originais. E ele gostava de ir, eu também gostava. Eu tinha Quake 2, eu não tinha muitos jogos originais, porque o meu negócio é, pra mim, o Mauro, eu, pessoalmente, eu tô falando de mim, não tô falando de você nesse quesito. Os jogos pra mim tem que ser pirata. Pra mim. Eu jamais vou fazer isso pra você. Aqui, até porque aqui eu não instalo nenhum jogo. Nunca vou instalar. Eu tô falando por mim particular, pessoal. Por um motivo. Aliás, não é assim. Meu Steam é cheio de jogos originais na Steam. Só que a Steam agora vem dizer que o jogo não é meu também. Eu tenho a GTA V original, eu tenho vários jogos originais em várias plataformas. Mas os jogos, tipo assim, Resident Evil 4, o meu Resident Evil 4 é pirata. Eu falo mesmo. Muitos jogos que eu tenho são piratas. Por quê? É um jogo que eu vou jogar 1, 2, 3 vezes e já vou deletar. Agora, por exemplo, Half-Life 2 eu tenho original. O Deathmatch, Half-Life 2 Deathmatch, é original na Steam. Eu tenho lá mais de 800 mil horas, se eu não me engano. Não sei quantas horas eu tenho de jogo. Porque eu tinha um clã nos anos 2000 e a gente gostava de dar uns tiros à noite, né? No Half-Life 2. Então, pessoal, mas aí não tem nada a ver com a placa de vídeo. Tem a ver com a minha escolha de querer ter muitos originais. Street Fighter tem os originais. Muito Fatal Fury Garou eu vou comprar agora. Eu baixei a demo, gostei. Baixei o Piratão, gostei, vou comprar o original. Street Fighter eu tenho original. Mortal Kombat eu tenho original porque eu gosto de jogar online. Tudo na Steam. E a 4060 Ti que eu tenho, existe uma diferença da 4070? Sim. Existe. Tem jogos que eu tava lá rodando a 80, 90 FPS em 4K que eu tô rodando a 30, 40, daí eu tenho que ir lá baixar o DLSS de qualidade que eu usava todos em qualidade para desempenho ou ultra desempenho e baixar de ultra ou very high para high. Tem que fazer. O computador é isso, galera, é você poder ajustar as opções para você. Vou fazer um tutorial disso aí para vocês. Então, galera, fica essa curiosidade para vocês sobre as placas de vídeo. Esta máquina do Fabrício vai ficar animal, cara. Essa placa de vídeo é raríssima, essa Voodoo 1. Eu vou mostrar para vocês em funcionamento. Provavelmente vai ser no Need for Speed 3. No 3. O Fabrício adora esse jogo. Ou no 2. Isso vai dependendo do que ele for me trazer. E esta máquina aqui vai ficar animal, galera. Quando ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês. Um abraço aí, galera. E outra coisa. Esta placa, esse computador, vai ter o Windows 98 e o XP. Aí eu vou mostrar pra vocês o vídeo separado. Tem que fazer partição, os dois tem que ser no TFS, porque tem que ser as duas em faixa 32, não pode ser no TFS, porque senão o 98 não vai enxergar o XP. Enfim, tem... Qual que é a diferença de faixa 32 para NTFS, a segurança, os arquivos, os jogos. Beleza, galera? Um abraço.